E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo as últimas notícias do nosso querido São Paulo, que joga amanhã o mais querido contra o Fortaleza no Morumbi. Jogo que marca a volta do Lucas Moura aí, quase 2 meses sem atuar por conta de uma lesão de pancada no joelho direito contra o Palmeiras e muito mais. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo aqui no canal todos os dias pra vocês. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago a minha opinião, a minha análise, a gente vai falar muito desse jogão do São Paulo e da volta do Lucas Moura. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Campo na terça-feira e amanhã já volta ao gramado lá do Morumbi. O tricolor vai encarar o Fortaleza às 9h30 da noite e a grande expectativa é pelas voltas de Lucas e também do Ferreira, que vem treinando com o elenco. O zagueiro Alan Franco, que foi substituído contra o Náutico, não sofreu nenhum tipo de lesão e deve ficar à disposição. O tricolor é o 10º colocado com 8 pontos, enquanto o Fortaleza aparece com 6 em 15º. E aí? Quem que ganha esse jogo? Quem que é favorito? É um jogo difícil para o São Paulo, meu querido Paulo Sérgio? Todo jogo é difícil, né, cara? Todo jogo é difícil, mas eu vejo assim o São Paulo tendo mais personalidade para jogar, os jogadores. O Bedia está tendo mais tranquilidade também para trabalhar. Você que tá lá o dia a dia, a pressão é complicado. Isso acaba atrapalhando o jogador também. E sem dúvida nenhuma, hoje, como o São Paulo está jogando, joga mais tranquilo, até fora de casa fez um bom resultado. Então eu creio que a tendência de São Paulo, voltando o Lucas, voltando o Oscar, voltando outros jogadores aí, tem condições de crescer. Eu acho que nesse jogo específico, até respondendo a pergunta que está aí no GC, o São Paulo vai ter a volta do Lucas, que isso é fundamental, é importantíssimo, é essencial para o São Paulo ficar mais forte. Tá realmente retomando uma confiança, tá jogando um pouco mais leve. A garotada que o Zubeldia tanto relutou para colocar, tá salvando a pele do Zubeldia, né? São jogadores jovens e que estão dando conta do recado, não estão sentindo tanto a pressão, estão jogando bem. Esse Lucas Ferreira é muito bom jogador. Muito bom atleta. Todo mundo fala do Rian, mas o Lucas Ferreira chegou e ninguém tira. Pratica o esporte e futebol, bom jogador. Tira mais um moleque desse time aí que joga muita bola, o Lucas Ferreira. Mas isso é o que mostra o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é isso daí, você pegar a bola, partir pra cima, não ter medo, sabe, usar velocidade. Então tá faltando isso no futebol brasileiro. Infelizmente, quando aparece um desses, vai embora. Olha o Estevão aí. Exatamente. Daqui a pouco tá indo embora. Exatamente. E isso aí dá um gancho pra gente, Paulo, para falar a respeito da realidade do futebol brasileiro como um todo, porque se a gente fizer um levantamento, outro dia eu escutei, agora realmente eu não me lembro onde foi e qual é o número exato. Mas a gente nunca teve tantos jogadores estrangeiros atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Verdade. Aumentaram o número possível, o limite, né? Então, e os times estão usando esse limite. Sim. Mas se você percorrer... Que é de 9. Se você percorrer as periferias desse país, se você fizer um trabalho sério de busca, de garimpagem desses jogadores, você vai conseguir descobrir talentos na várzea, na base. Basta ter boa vontade e não pensar tanto em dinheiro, tanto em poder, fazer trabalho sério. Não pensar, sabe em quem? Eu vou usar uma expressão, sacanagem. Eu também. Porque eu conheço alguns atletas bons que só não tiveram chance, não. Foram boicotados por treinadores e até pedindo dinheiro para garotada. Por conta de interesse. Então porque tem que não tinha tomar empresário, essas coisas. Isso daí. Aí vai o pai, não serve o pai. Tem um amigo fulano de tal. Os bastidores do futebol sempre foram sujos. Infelizmente. Em relação a isso. Precisa mudar essa cultura aí. E aí qual que é o resultado? A gente vê cada vez mais, nada contra os estrangeiros jogarem, terem seu espaço, mas o Brasil tem totais condições de fabricar jogadores aqui. Sim. Não teria necessidade de buscar fora. Não teria necessidade. O Brasil sempre foi matéria-prima para o mundo. Sim. E agora a gente está trazendo jogadores meia-bocas da América do Sul. E outra coisa, por conta de dinheiro, por conta... Não dá, cara. O que eu escutei o Abel falando, que jogador brasileiro custa caro. Aí coloca isso na cabeça, no contrato de jogador brasileiro vai buscar fora. É isso que você falou. Isso. Aí vai buscar o meia-boca. É o que eu sempre falei aqui. Para buscar jogador estrangeiro, tem que ser melhor do que tem cá. Esse Hernandes está no Corinthians aí, espanhol. Você não acha um centroavante no Brasil melhor que ele? Uns 83. Caçamba! Ok. Olho na tela. Com o Luciano, o São Paulo fez 19 jogos. Sem o Luciano, 5. Com o Luciano tem aproveitamento de 51%, sem ele 73%. Mas também a diferença de jogos é grande. 1,4 gols por jogo com ele
um gol sem ele. 12,1 de finalizações por jogo, 11,8 sem ele, parecida. 54,4 toques para finalizar com ele, 54,6 sem ele. São os números com e sem Luciano. O fato é, Arnaldo, é que a torcida fala, não serve, tem que ir embora, não serve mais, é paneleiro, é não sei o quê, fora Luciano. Aí, a hora que precisa, ele vai lá e faz 2 gols e resolve a vida contra o Náutico. A pergunta é se ele estará apto para o fim de semana. Apto ele está, ele não está Fim de semana conhecido como amanhã. É, isso que eu falei. Amanhã, sexta-feira, né? Apto ele está. Aliás, ele é um dos poucos que não se contundiu na temporada em nenhum momento, né? Isso, apto ele está. Agora, eu acho que esse ano, pelo que tem acontecido nos jogos, o aproveitamento dele vai ser um pouco diferente, viu, Tironi? Eu acho que ele não será mais um titular absoluto do time. Não que ele fosse o titular absoluto, ele chegou a ficar na reserva na Libertadores contra o Botafogo, mas no início do ano se pensou naquele quarteto tal, né, que até agora não vai se viabilizar, né? Porque o Caleri já está fora da temporada, Lucas talvez volte ao banco, enfim, contra o Fortaleza, Oscar ainda sem previsão, então o quarteto, na verdade, nenhum dos 4 é hoje titular, porque 3 estão machucados e o Luciano está oscilando. Eu acho que o Luciano ele vai jogar de titular quando o São Paulo precisar encurralar um adversário, pressionar, porque o substituto dele tem sido o Alves, o menino, que ele faz uma coisa que o Luciano não faz, que é se aproximar da dupla de volantes, preencher o meio de campo, né? Coisa que o Oscar faz também. Então, a minha impressão é que o time do São Paulo está se moldando de um jeito, até porque entraram 2 pontas que estão jogando bem, o Ferreirão e o Ferreirinha, de um jeito que o Luciano só vai ter lugar se ele disputar na frente, com o André, com o Rian. Então, por exemplo, Fortaleza, que talvez tenha a volta do São Paulo do Ferreirinha, é o time titular. A minha impressão, sendo um jogo contra um time de Série A, que aliás o São Paulo não ganha, né? Nem em casa, nem fora, nos últimos anos todos, para mim, vai começar o Alves e o Luciano vai ficar no banco, apesar de ter feito 2 gols contra o Náutico no meio da semana. Né? Voltando ao Lucas e Oscar, o que fazer com o Ferreira e Ferreirinha? Ótima pergunta, porque o Lucas já foi ponta titular. Em tese, se colocar o Lucas na direita, o Ferreirinha na esquerda, que era o time titular do ano passado durante boa parte. Mas o Ferreirão faz um trabalho sujo, hercúleo, que o Lucas não consegue fazer mais, né? De recuperação de bola. Então, agora, é aquilo, né, Massini? O Lucas talvez vai voltar antes do Oscar, né? Então, o Lucas pode ser aproveitado... Ferreirão, Lucas por dentro. Ferreirinha. Circunstâncias, né? Ferreirão, Lucas e Ferreirinha. Mas também aí são 3 rápidos e também vão dividir o time em 2 blocos, certo? Ele não faz o que o Alves faz no meio, né? Mas aos poucos eu acho que vão voltando alguns jogadores para dar opção para o técnico, né? Está muito no limite. De novo, o São Paulo talvez não consiga reunir os 23 jogadores para compor o elenco total, porque ele tem 2 suspensos agora, o Enzo Dias e o Marcos Antônio. E para quem não viu, o São Paulo pega um Fortaleza feliz da vida. A Conmebol definiu lá os 3 pontos, ganhou 3-0, então o Fortaleza vai a 4 no seu grupo. Com então, saldo, né? 3-0. Com saldo, então tá Bucaramanga 5, Racing e Fortaleza 4, ele tá bem vivo então na Libertadores, de alguma maneira tranquiliza o clube e tal, e você vai para o jogo contra contra o São Paulo. importante, a gente falava, né? Pelo menos antes de começar o segundo turno que acontece no meio da semana, ter a definição e o Fortaleza vai começar o segundo turno com chance. É isso mesmo. Então ele que tomou aquela taca do Racing, ele zerou, tá saldo 0, então ele começa o retorno vivíssimo aí na competição. Dada a boa atuação... Como se ele ganhasse do Colo-Colo de 3-0 como visitante. Dada a boa atuação do Luciano no último jogo, 2 jogos jogando um pouco mais adiantado, é inviável pensar que ele possa conjugar assim e com o menino, o Matheus, no time? E sairia quem? Não sei. Sairia o ponta? Ou sairia o André Silva, vai. Ele Não. centroavante. Não.
Quer dizer que a última vez que ele falou esse não assim pra mim, eu falei, e se fosse assim? Eu acertei ele, que era exatamente a escalação do Luciano no último jogo. Não, mas aí Ele falou, não, é só você pegar a isso entrevista. aí não tem jeito. É só você pegar a Não, entrevista pode do meio-dia acontecer, depois do jogo. Entrevista do meio-dia depois do jogo. Sobre o Luciano. Sim, ele falou que ele vai ter que jogar mais vezes adiantado. Essa foi a antepenúltima. Ah. A última foi... depende das circunstâncias do adversário ele jogar como jogou hoje. Não é com o jogo contra o Fortaleza que vai ter o jogo que o São Paulo teve contra o Náutico, né? Então, eu acho que o São Paulo vai... Até porque o Fortaleza tem muitos jogadores no meio de campo, preencher o meio de campo. Não acredito que ele comece jogando. Bom, uma notícia aqui, do meio de tanta notícia de contusão, não sei o quê, uma notícia boa que o Alan Franco, pelo menos, não tem fratura detectada. Ele saiu machucado lá no jogo contra o Náutico. Mas Tornozelo, aí, né? Tornozelo, olhou, tal, tá tudo bem, é só uma questão de pancada. Se bem que do Lucas também é pancada, não voltou até hoje. Mas para esse jogo ele tá fora, né? Não é... Pode jogar? Pode ser até que jogue. Participou de parte do treino de hoje, ele é um touro, né? Então é um pouco diferente, né? É o que nós estamos falando. Jogador com certa idade. A recuperação é mais fácil, né? Dura menos. Né? Então, o Alan Franco, então, o cara é um cavalo. Não é o Giai, mas ele está na... Isso faz mal. Por que demoram tanto o Lucas, o Oscar, tal, não sei o que? Porque são jogadores que têm uma certa idade já têm uma dificuldade na recuperação, né? É um processo, né? Quando eles estão bem, já não é fácil recuperar de um jogo para o outro. Quando tem uma lesão, então... Pois é. Eu acho que o Lucas passou a temporada, o segundo semestre inteiro com o Zobel ano passado, sem ter nenhuma lesão muscular. Não foi lesão muscular agora, foi uma pancada duríssima no joelho. Ele está demorando mais do que o previsto para voltar. Tem 28 anos, né, o Alan Franco. Tá aí jogando. Talvez ele possa até jogar contra o... E o São Paulo confirmou a renovação do Cedric? Não sei. Confirmou. Agora confirmou. Confirmou. Que esse é aquele que ninguém apostava. O Arnaldo achava que não ia dar, eu também não. Funcionou bem. Cara, é assim, o jogador, a circunstância, passo muito pano para vocês dois, vou parar. Mas nesse caso tem que passar. A circunstância da vinda do jogador é essa, né, cara? Tava lá no colete do empresário. Empresário, é duro, né? Pensar algo diferente, né? O Enzo Dias foi um pouco esse. Por que você pensa, por que o Besiktas não contratou ele, né? Não, quer dizer assim, o Enzo Dias também não. Coloca o Enzo Dias, contrata esse cara aí enquanto o Wendel não chegar. Ele virou o melhor da posição. Por isso que eu elogiei ontem a diretoria de São Paulo. O Sabino tava perdido, gordo. Não, deixa ele cuidar aí. O cara tá ajudando. Super. Cedric, o Enzo. Gordo, o que tem? São Paulo, para um jogador de futebol não dá. Não. Deixa, então eu acho que é um cara que acho que a diretoria tá tendo massa, né? mesmo o Marcos Antônio, boas sacadinhas ali, jogadores que não custam muito ou que não custaram de direito econômico. Eu acho que a diretoria está conseguindo manter ali um elenco minimamente bom com essas sacadas assim. Se não fossem essas sacadas, a situação seria 1000 vezes pior. Do Cedric, beleza, renovou e tal. Agora tem a história do Marcos Antônio. O Bedia falou que ele gostaria que renovasse tal. Só que aí precisa de um negócio muito importante nessa hora, viu? Massa, grana. Larjan. Quem pode ser relacionado pela primeira vez, diante da escassez da suspensão do Marcos Antônio, é o Luan, né, que está treinando lá, perdeu 10 quilos. Para lá, tratar. O cara pode ser relacionado pela primeira vez desde o retorno dele ao São Paulo. Aqui, nessa escassez de volante, se o cara informa, talvez tenha possibilidade de jovem ainda. Jogar. É jovem e tal, enquanto o Pablo Maia... Não volta, a recuperação dele está sendo melhor do que se imaginava, do Pablo Maia. O Pablo Maia tem chance de ir a Lima com a delegação na terça-feira. Já? Caramba. Olha, e hoje também tem estreia no Santos. Cara. Kleber Xavier enfrenta... São Paulo que joga amanhã contra o Fortaleza no Morumbi. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Teremos a volta de Lucas Moura e a grande questão é onde o Lucas Moura vai jogar, se por fora ou por dentro. Ao que tudo indica, o Lucas deve atuar por dentro na vaga do Matheus Alves, um local onde em tese ele se desgasta menos dentro de campo, se desgasta menos do que atuando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, seja no lugar do Ferreirinha, que é uma das principais peças do São Paulo. E se a gente for ponderar ou pensar,
dos 3 jogadores ali, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ferreirinha, o que mais oscila é o Matheus Alves, que é um bom jogador, mas vem oscilando, é normal, um menino novo. E o Lucas tende a jogar ali por dentro até para se desgastar menos por estar voltando de lesão. A lesão do Lucas, lembrem-se, é uma lesão de impacto, não foi uma lesão muscular. Ele caiu lá no jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. E o adversário caiu por cima do joelho dele, acabou lesionando o joelho, uma lesão de impacto. Eu já falei aqui várias vezes os malefícios do gramado sintético. E realmente, muito tempo, né, cara? Muito tempo o Lucas Moura parado. E agora que o São Paulo começou a se encaixar com essa nova formação, o Matheus por dentro, os 2 caras rápidos por fora, o André Silva fazendo o papel do Calleri ali de forma diferente, um jogador com características diferentes, mas que está se encaixando. O São Paulo com esse quarteto se torna um quarteto mais rápido, e com a entrada do Lucas, talvez perca um pouco. Porque o Lucas, cara, ele é um jogador que tem arrancada, tem um drible, mas ele não tem como características vir buscar essa bola ali nos pés dos volantes, né? Para fechar esse trio de meio de campo ali, como o Matheus Alves faz, como o Oscar faz, né? O Lucas não tem essa característica, mas o São Paulo vai ganhar em outros atributos, né? O Matheus Alves, ele é mais um meia construtor. O Lucas faz de tudo um pouco, ele consegue construir. O Lucas não é um meia clássico, cara que vai achar aquela bola que o Oscar acha, mas ele consegue, por meio da qualidade técnica, achar bons passes, arrancar pelo meio, puxar contra-ataque, fazer lançamento, ajudar o Ferreirinha e o Lucas Ferreira pelos 2 lados, com dribles, com triangulações. O time vai ficar ainda mais rápido com o Lucas Moura. E aí a gente eu mesmo critiquei tanto o Zubeldia durante os momentos ruins, agora ele tá começando a ter os principais jogadores, então o time tende a melhorar. Tende a melhorar. A volta do Lucas, daqui 1 ou 2 semanas, já deve ter a volta do Oscar. O Pablo Maia também deve estar logo voltando. Então os pilares do time do São Paulo vão estar à disposição. Pablo Maia, o principal volante do São Paulo, para dar uma sustentação defensiva ainda melhor. Lucas Moura, o pilar técnico do time, o melhor jogador do time. E o Oscar, a cabeça, o cérebro pensante do time do São Paulo. O jogador que acelera quando tem que acelerar, que cadencia quando tem que cadenciar. E bom, temos que ver agora como esse time vai se dispor dentro de campo. O que o Zubeldia vai fazer para tá fazendo esse time jogar um jogo difícil contra o Fortaleza. O Fortaleza não vem em um grande momento, mas o São Paulo tem sérias dificuldades de vencer o Fortaleza. Sinceramente, eu não entendo porque tanta dificuldade de vencer o time do Fortaleza assim. Mas um jogo que pode sim ser a virada de chave desse time do São Paulo. Assim eu espero que o time do São Paulo tenha essa virada, que consiga vencer no Morumbi, subir ainda mais na tabela, para ganhar gordura, porque vai chegar um ponto do Campeonato Brasileiro que você vai ter que mesclar ainda mais, vai ter que poupar ainda mais, e é bom você ter uma gordurinha para, caso você empata um jogo aqui, perca um jogo ali, você ter essa gordurinha para não ficar demais, na parte de baixo da tabela, que isso é o que faz um clube grande perigar. E o São Paulo, no atual momento histórico, no atual momento financeiro, não pode ser um time que perigue de jeito maneira, não pode ser um time que beire a zona de rebaixamento. Então, o primeiro turno do Campeonato do São Paulo, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para o São Paulo é muito importante. O São Paulo tem que fazer o máximo de pontos possíveis, porque todo mundo sabe que o São Paulo vai focar nas Copas. O São Paulo é um time de Copas. Esse São Paulo é um time copeiro. Então vai chegar uma hora que o São Paulo vai ter que focar Libertadores, focar a Copa do Brasil e preservar no Brasileiro. E para você fazer isso, você tem que ter uma gordura. Volta de Lucas Moura, esse time evoluindo. O São Paulo não está tendo só resultado, o São Paulo também está tendo desempenho. O time do São Paulo
vem jogando futebol um pouco melhor, um pouco mais interessante a cada rodada. A volta do Ferreirinha aqui tá sendo um jogador diferencial e vai ser muito legal ver Lucas Ferreirinha e Lucas Ferreira em campo junto, os três. Esse ataque num contra-ataque vai ser... Eu confesso que eu tô curioso, cara. Eu tô curioso pra ver Lucas Ferreira e Lucas Ferreira, esses três jogadores juntos. É muita qualidade, é muita velocidade. Um time tende a ficar muito rápido e muito envolvente. Enfim, deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!